bem com vocês? Eu sou a doutora Francine Livramento e hoje nós vamos conversar sobre a limpeza de pele em uma pele oleosa, tá? Então, quais são as particularidades dessa limpeza de pele, tá? Então, para você que está assistindo gravado, tá? Você pode acelerar aqui um pouquinho, porque nós vamos aguardar, né, alguns minutinhos, pessoal que está entrando. E aí eu já aproveito para convidá-los para se inscreverem no meu canal do YouTube e já ativarem as notificações, ok? Então, antes um pouquinho, né, de entrar nessa parte que é essas particularidades da limpeza de pele, e nós vamos lembrar aqui um pouquinho, né, sempre aquela introdução aqui pra gente, né, situar, encontrar ali onde nós, né, sobre o que exatamente nós estamos falando. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, lembrar um pouquinho sobre manto hidrolipídico, sobre biotipos cutâneos, mas, né, aí depois nós vamos direcionar para a pele oleosa, tá? Então, o manto hidrolipídico, nós sabemos que ele é uma substância, tá, que recobre a superfície da pele e é produto da glândula sebácea e da glândula sudorípara, tá? Então, o sebo produzido pela glândula sebácea, associado ao suor produzido pela glândula sudorípara, é o que constitui o que nós chamamos de manto hidrolipídico, tá? Então, hidro da fase aquosa, lipídico da fase oleosa, tá? Então, esse sebo, essa fase oleosa, né, produzida pela glândula sebácea, é uma substância lipídica, né? Nós sabemos, então, que é uma substância rica em óleo, tá? Então, quando eu tenho essas duas substâncias associadas, eu formo essa emulsão que recobre a superfície da pele, tá? Então, emulsão é justamente essa mistura, né? Essa associação de água e óleo. Mas nós observamos que, nós sabemos, né, na verdade, que nós temos uma dificuldade para unir essas duas fases, né? Então, quando eu falo água, né, essa fase aquosa é o suor, porque nós sabemos que ele é constituído na sua maior parte por água, tá? Então, essa mistura, né, de suor e sebo, ela não é, assim, não ocorre de uma forma espontânea, né? Mas nós temos também no suor, e isso então favorece, né, que isso ocorra, né, espontaneamente, naturalmente na nossa pele, nós temos a presença de alguns tensoativos, tá? Então são eletrólitos, oligoelementos, que vão favorecer essa união, tá? Então essas substâncias, né, que nós chamamos de tensoativos, elas vão justamente diminuir a tensão que existe entre as substâncias água e óleo, fazendo com que elas se misturem ou se emulsionem, tá? Então, o manto hidrolipídico, que é produzido pela nossa pele, ele nada mais é do que o nosso hidratante natural, tá? Porque ele forma essa barreira, tá? Por conta da fase oleosa, principalmente, que inibe a perda de água para o meio ambiente. Então, inibe a desidratação da pele. Por isso, nós podemos chamar, né, de um hidratante natural, tá? Quando eu tenho esse manto hidrolipídico equilibrado, tá? Eu não vou ter nenhum tipo de alteração com excesso de sebo ou com excesso de ressecamento, de desidratação, tá? Então, eu tenho uma pele equilibrada, eu tenho uma produção equilibrada de sebo, tá? Então, o meu manto hidrolipídico está equilibrado. A partir do momento que eu tenho um aumento na produção de sebo ou uma redução na produção de sebo, eu altero esse manto hidrolipídico, o que vai me trazer consequências, tá, para as características da pele, tá? Então, entendendo, né, bem essa questão do manto hidrolipídico, dessas substâncias que compõem, desse equilíbrio, tá? Fica muito mais fácil entender sobre os biotipos cutâneos, tá? O que são os biotipos cutâneos? É uma classificação, tá, do tipo de pele de acordo com a produção sebácea, tá? Então, nós sempre falamos, né, que é o tipo de pele. Qual é o seu tipo de pele? Qual é o tipo de pele do paciente? Mas o tipo de pele com relação a quê?
tá? Então, quando eu falo biotipo, tá? O biotipo cutâneo, tá? Eu estou determinando qual é o tipo de pele de acordo com a produção de sebo especificamente, tá? Então, quando nós falamos naqueles tipos, né? Que na verdade são biotipos, pele oleosa, seca, normal, mista, tá? Eu estou classificando a pele de acordo com a produção de sebo, tá? De acordo com a atividade das glândulas sebáceas dessa pele, tá? Então, aqui só rapidinho também para a gente lembrar, não vamos comentar sobre todos, né? Em uma outra oportunidade podemos até comentar sobre todos, mas quando eu tenho o manto hidrolipídico equilibrado, tá? Então, uma produção de sebo que é o ideal, tá? Nem muito, nem pouco, eu tenho aquela pele, né? Aquele biotipo que nós chamamos de normal, tá? Que o termo técnico é uma pele eudérmica, tá? Então, a pele eudérmica é a pele normal, tá? Equilíbrio, perdão, na produção sebácea, tá? Depois eu tenho desequilíbrio, tá? Nessa produção sebácea com aumento de sebo, tá? Então, se eu tiver um aumento de sebo, uma produção muito aumentada de sebo, eu já classifico como uma pele oleosa, tá? Que o nome técnico é lipídica, tá? Então, quando eu digo pele lipídica, é a mesma coisa que pele oleosa, tá? Porque faz referência aos lipídios, né? Cutâneos, que nós acabamos de comentar aqui, essa produção sebácea, tá? Então, uma substância rica em óleo, né? Uma substância lipídica, tá? São os lipídios cutâneos. Quando eu tenho uma outra situação onde as minhas glândulas sebáceas produzem pouco sebo, então eu também vou observar um desequilíbrio do manto hidrolipídico, tá? Porém aí com uma redução nessa produção, eu observo o quê? A pele seca, tá? Que nós chamamos também, né, tecnicamente, de uma pele alípica, tá? Que é uma pele com redução dos lipídios cutâneos. Tá? Então, estes são os 3 biotipos, tá? De pele. Pele eudérmica, tá? Que é normal, produção de sebo equilibrada. Pele lipídica, que é uma pele oleosa com excesso de sebo, tá? Uma produção aumentada. E a pele alípica, tá? Que é a pele seca, que eu tenho uma redução na produção de sebo. Tá? Então, estas peles, a pele lipídica oleosa, né, e a pele alípica, que é a seca, elas estão com o manto hidrolipídico desequilibrado. Elas apresentam uma produção desequilibrada de sebo, tá? Professora, e a pele mista? Né? Sempre me perguntam isso, mas e a pele mista, tá? A pele mista, na verdade, a gente nem pode considerar como um biotipo puro, tá? Porque ela é justamente a associação, o nome já diz, né? Essa mistura de 2 ou mais biotipos, tá? Então, eu posso encontrar em uma mesma pele, né, do paciente, os 3 biotipos, tá? Em áreas diferentes. Então, qualquer tipo de associação que eu observar, seja de 2 ou dos 3 biotipos puros, né, originais, eu tenho uma pele mista. E normalmente nós fazemos, né, referência, a gente ouve muito, né, as pessoas fazendo referência à pele mista, que é aquela pele oleosa na zona T e seca nas laterais. Tá? A gente pode até dizer que essa seria uma pele mista padrão ou uma pele mista clássica, tá? Mas não que seja obrigatoriamente sempre assim, tá? Então, o que seria essa oleosidade na zona T? Região de testa, nariz e queixo, tá? E ressecamento nas laterais. Porém, se eu encontrar, tá, um paciente que tem a região frontal normal, que seria uma pele eudérmica, tá? Região nasal e mentoniana oleosa, que seria lipídica, e laterais secas, tá? Que é a pele alípica. Também é uma pele mista, tá? Então, qualquer configuração, se eu observei quando eu estou avaliando a pele do meu paciente, identifiquei características diferentes com relação à produção sebácea, eu tenho biotipos diferentes em uma mesma pele. Então, eu posso dizer sempre vai ser, né, uma pele mista quando eu tenho essas misturas, e eu devo especificar lá na minha ficha de avaliação qual a região, né, que ela se apresenta seca, onde se apresenta normal e onde se apresenta oleosa, tá? E a maioria das peles que nós vamos encontrar são peles mistas, tá?
até por uma questão do nosso clima, tá? As peles normalmente são mais, nós temos essa mistura, é mais difícil você encontrar uma pele 100% de um biotipo, tá? Então, nós observamos nas regiões, né, do nosso país, região mais para o sul, que é mais frio, a tendência de peles mais secas, tá? Mas não que nós vamos encontrar sempre peles secas na totalidade, né? Já aqui para o Nordeste, né, e para o Centro-Oeste, que é quente também, são peles com mais tendência à oleosidade, tá? Mas a maioria sempre peles mistas, tá? Então, qual é o nosso foco hoje? A pele lipídica, tá? Pele oleosa com excesso de produção de sebo, tá? Então, o que nós observamos? Vocês se lembram, né, que nós temos lá na nossa pele uma estrutura chamada de folículo pilosebáceo, tá? O que é isso? É uma estrutura que se encontra na derme, tá? Apesar de de apresentar células, né, de origem epidérmica, ela está inserida na derme. E eu tenho um pelo associado a uma ou mais glândulas sebáceas, tá? Então, a tendência é que nessa pele oleosa ou lipídica, eu observe uma ou mais glândulas, é comum encontrar mais de uma glândula sebácea, normalmente glândulas maiores, mais volumosas e mais secretantes, tá? São glândulas hiperativas, então elas produzem uma quantidade maior de sebo, tá? Outras características dessa pele, normalmente é uma pele mais espessa, uma pele mais resistente a abrasões, né, sejam químicas ou mecânicas, atrito, tá? Uma pele com mais dificuldade para apresentar desidratação, tá? Justamente porque ela tem um bom manto, né? Essa barreira oleosa, ela realmente restringe essa perda de água, tá? Para o meio ambiente. Então, a tendência é que ela se apresente desidratada com mais dificuldade, tá? Não que ela não apresente desidratação, tá? Existem algumas situações que ela pode se apresentar desidratada sim, mas não é um processo comum, tá? Da pele oleosa. O que mais? Ela é uma pele que apresenta os ósteos dilatados, tá? Isso é a primeira coisa que normalmente incomoda o paciente, associado àquela sensação sempre de uma pele untuosa, né? De uma pele sempre brilhante, uma pele sempre com esse excesso, desse residual oleoso, né? Então, quando a pessoa toca a pele, ela observa, né, que apresenta uma oleosidade nos dedos, né, esse brilho, tá? Então, isso é um ponto que incomoda, essa questão desse excesso de oleosidade. E, em segundo momento, né, um outro ponto que incomoda bastante as pessoas são os poros dilatados, tá? Os ósteos foliculares mais abertos, tá? E isso ocorre justamente por essa produção excessiva, tá? Esse sebo, tá? Ele tem o objetivo de lubrificar a superfície da pele e dos pelos, tá? Então, justamente para manter um bom teor de hidratação. Só que quando essa produção, tá, é muito grande e esse fluxo, né, de oleosidade é muito intenso, os ósteos acabam se dilatando por conta, né, desse aumento dessa produção e também por conta do surgimento de rolhas de sebo associadas a células mortas, tá? Então, inicialmente, eu tenho essa questão da oleosidade, um excesso de oleosidade, que muitas vezes o paciente pode apresentar o que nós chamamos de seborreia, tá? Então, seborreia, né, essa terminologia significa que eu tenho uma pele com fluxo muito intenso de sebo, que é quando eu observo que eu estou realizando, né, o procedimento e a pele apresenta, eu faço uma leve compressão às vezes, principalmente no nariz, e observo aquela massinha esbranquiçada, né, que é a presença dessa massinha, isso é seborreia, tá? Consequentemente, essa seborreia que vai ficando retida, né, no ducto ali do folículo pilosebáceo, no poro da pele, associado às células mortas, tá, do processo de renovação celular da epiderme, eu tenho o surgimento de comedões, tá? Então, esse é o primeiro problema, digamos assim, tá? Então, características dessa pele: oleosidade excessiva, poros dilatados, uma pele mais resistente, mais espessa, com dificuldade para se desidratar,
tá? E aí, a partir disso, tá, dessa oleosidade excessiva e dessa seborreia, eu começo a observar o primeiro problema, tá, dessa pele, que é o surgimento de comedões, tá? Então, os comedões são justamente esse excesso de sebo juntamente com células mortas. Estes comedões, tá, eles podem dar origem ao processo de acne, tá, que nós conhecemos que é um processo inflamatório crônico, justamente dessa estrutura pilosebácea que nós falamos, tá? E também uma outra situação que é bem comum, tá, que é chamada de dermatite seborreica, tá? Então, é um tipo de pele que ela não tem muita tendência à desidratação, consequentemente não tem uma forte tendência ao envelhecimento precoce, né, formação de muitas rugas. É claro que tudo depende dos hábitos do paciente e dos cuidados que ele tem, tá? Mas, né, de uma forma geral, é uma pele que tem mais dificuldade para apresentar desidratação e envelhecimento. Mas os problemas que mais acometem são justamente esses: seborreia, acne e dermatite seborreica, tá? E aí, quando eu tenho esse paciente, tá, que apresenta somente oleosidade excessiva, seborreia e comedões, eu preciso realizar as limpezas de pele periodicamente e vou realizar um tipo de tratamento para controlar a produção sebácea, tá? Então, controlando a produção sebácea, eu vou diminuir a seborreia e vou também diminuir a quantidade de comedões, né, o surgimento de comedões. Fazendo as limpezas de pele periodicamente para remover estes comedões, para refinar essa pele, para controlar essa oleosidade, eu tenho, né, o problema bem controlado. Já se essa pele apresenta acne ou dermatite seborreica, aí seria uma outra situação, são disfunções, né, que tem tratamentos específicos e que o processo de limpeza de pele também tem as suas particularidades, tá? Então vamos pensar aqui nessa pele que é somente oleosa. E aí, ela, né, nem todas são seborreicas, mas ela tem uma tendência maior de apresentar seborreia. E nas áreas mais oleosas, né, digamos que não seja uma pele totalmente lipídica, mas seja uma pele mista, né, com a maioria das regiões oleosas. Nessas áreas, eu vou sempre observar uma tendência maior ao surgimento de comedões, tá? Justamente, né, por essa produção de sebo. Então, aqui agora nós já lembramos, né, o que é o manto hidrolipídico, quais são os biotipos cutâneos, já situamos aqui como é essa pele, né, lipídica, oleosa, quais os problemas que ela normalmente enfrenta. Então, agora nós vamos falar sobre essas particularidades da limpeza de pele, tá? Sempre que nós vamos direcionar um protocolo, tá? Então, seja ele, no caso, né, agora estamos especificando um biotipo, mas se eu tiver uma disfunção, tá? Que eu vou personalizar, direcionar essa minha limpeza de pele, nós vamos lembrar do passo a passo, né, de todas essas etapas da limpeza de pele e onde estão os meus diferenciais, tá? Quais são os principais cuidados que eu preciso ter e onde a minha conduta vai ser diferenciada de outros, né, de outros problemas ou de outros biotipos, tá? Então, essa pele lipídica, por conta dessa produção aumentada de sebo, eu sei que a higienização dela deve ser especificamente, né, realizada com o uso de sabonetes, tá? Então, é esse veículo, sabão, tá, de um higienizante, que vai conseguir realmente remover esse excesso de oleosidade, tá? Então, uma emulsão não é o mais indicado, né, que nós encontramos, né, alguns cosméticos, como emulsão de limpeza, leite de limpeza, não seria o mais indicado, porque são cosméticos que também apresentam uma certa quantidade de óleo, tá? Então, eles são bons higienizantes? São, mas depende do biotipo, tá? Quem está acompanhando os stories do Instagram, viu que esses dias, né, eu comentei até sobre isso, sobre a importância de saber identificar os biotipos cutâneos, tá? Então,
esse higienizante, emulsão, ele vai encaixar bem para uma pele seca, tá? Por exemplo, mas já para uma pele lipídica, não. Ele não vai conseguir remover de uma forma satisfatória esse sebo, tá? Que é o meu primeiro passo, eu preciso limpar essa pele, né? Eu preciso remover esse excesso de oleosidade da superfície, tá? Então, o sabonete é o cosmético mais adequado. Se eu tiver uma pele mista, né, com as áreas mais oleosas não são assim tão oleosas, um gel de limpeza, dependendo desse gel de limpeza, até consegue remover, tá? Depende das características desse gel. Então, normalmente, o sabonete é o mais interessante, tá? Então, isso já é um diferencial. Esse sabonete precisa conter ativos, né, princípios ativos, então nós encontramos, né, muitas vezes o sabonete de uma linha anti-acne, normalmente, que aí ele é indicado para peles oleosas e acneicas, né, nós encontramos muito os cosméticos com essa especificação de indicação, né, peles oleosas e acneicas. Por quê? Porque a pele acneica, ela é sempre uma pele oleosa, uma pele lipídica, né. Então, às vezes nesse sabonete eu encontro lá vários ativos, né? Então tem amamelis, tem própolis e tal. Eu não vejo muito objetivo em utilizar princípios ativos no sabonete, tá? Porque é um produto que você aplica, tá? Massageia, ele tem, né, um espumógeno, ele vai fazer ali uma espuma e tal, e retira, tá? Assim como um shampoo, às vezes você precisa fazer uma segunda aplicação, tá? Dependendo da quantidade, né, de oleosidade dessa pele, mas ele não fica um tempo de ação. Ah, professora, mas eu posso deixar um tempo de ação, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né? Então, assim, para que ele tenha efeito, realmente ele precisa um tempo de contato a mais com a pele. O que eu não acho tão interessante assim, tá? Porque eu posso utilizar em um outro momento um produto que tenha princípios ativos e eu não fico ali esse tempo, né, aguardando para um efeito pequeno, tá? Essa, né, é a minha opinião, tá? Então, que seja um sabonete que tenha esse objetivo de remover essa oleosidade, tá? Não o objetivo exatamente de tratar essa oleosidade. Depois eu venho para o meu segundo passo, que é a esfoliação, tá? Então, se lembram que essa pele, ela é uma pele resistente às abrasões, uma pele mais espessa, então eu posso utilizar qualquer tipo de esfoliante, não tem restrição de esfoliante, tá? Se lembram que eu estou falando de uma pele somente lipídica, tá? Com, no máximo, seborreia e comedões, tá? Então, eu posso utilizar um esfoliante físico, posso utilizar químico, enzimático, mecânico, tá? Ela não tem lesões inflamatórias, né? Só tem comedões, eles não são inflamatórios. Então, eu posso optar por qualquer tipo de esfoliante, tá? Se essa pele apresenta mais comedões, é interessante que eu faça uma esfoliação mais efetiva, com o objetivo de refinar a superfície dos comedões, sejam eles abertos ou fechados, porque eu sei que isso vai me favorecer a minha emoliência. Já vou pensar lá na frente, tá? Se eu tenho comedões, eu tenho que extrair esses comedões, né? Então, já estou pensando lá em como facilitar esse meu trabalho, tá? Então, só nessa questão, né, da presença de comedões ou não, a quantidade de comedões, optar por uma esfoliação que seja mais eficaz, tá? Que consiga realmente, né, remover um pouquinho mais de células mortas da superfície, tanto, né, da pele no geral, quanto dos comedões, né, mais especificamente, tá? Depois eu tenho um passo que é a tonificação, tá? Então, a tonificação, ele é um passo que ele tem alguns objetivos, né? Primeiramente, ele até auxilia, né, na remoção de possíveis resíduos desse esfoliante, ou às vezes até lá do sabonete que você usou no início, né, que nós vamos remover com água. Então, esse tônico auxilia nisso. Ele tem também o objetivo de normalizar o pH da pele, tá? Que normalmente quando eu utilizo água, tá? Para retirar, para lavar, né? Retirar produtos da pele, que é o que nós mais utilizamos, esse pH se altera. Então, ele normaliza o pH. E ele, sim, pode conter princípios ativos, né, que podem ser de acordo com a necessidade da pele. Então, no caso de uma pele oleosa, são princípios ativos adstringentes, né, que ajudam a controlar um pouco mais essa oleosidade. E o tônico, diferente do sabonete e do esfoliante, eu não vou remover,
tá? Eu vou aplicar na pele e ele vai ficar, tá? Então, normalmente, que nós encontramos bastante são os tônicos com amamelis, com alecrim, com própolis, tá? Que são substâncias que auxiliam, né, nesse controle da oleosidade. E aí nós vamos para a emoliência. Com relação à emoliência, tá? Se lembram que eu utilizo um cosmético, né, emoliente, e utilizo uma fonte de calor. Para essa pele oleosa, tá? Não chega a ter uma restrição com relação ao calor. Nós sabemos que calor faz vasodilatação, essa vasodilatação, ela, né, aumenta a nutrição sanguínea ali da pele, então ela vai, né, irrigando mais as glândulas sebáceas, elas passam a produzir mais. Mas o que acontece? Esse estímulo é pequeno, por pouco tempo, e nesse caso, né, avaliando então a questão de custo-benefício, ele não vai trazer prejuízo, ele vai trazer benefícios de favorecer mais ainda a emoliência desses comedões, diferente de uma pele acneica, tá? Porque a pele acneica não é só a questão de produzir o aumento da oleosidade, mas eu vou aumentar os sinais da inflamação, eu posso favorecer a proliferação das bactérias, tá? A gente sempre utiliza, a gente costuma utilizar mais, né, como fonte de calor, o vaporizador com ozônio, então esse ozônio já pode até, na verdade, controlar essa proliferação de bactérias, né? Mas assim, o calor na pele acneica tem a questão da inflamação. Na pele oleosa, não, né? Então, eu não tenho essa inflamação, então eu posso utilizar, tá? Esse estímulo, né, aumento da produção de sebo é mínimo, tá? Porque ele fica pouquinho tempo, né? Essa pele não é um procedimento que ela faz todos os dias, tá? Então, eu posso utilizar cosmético e calor tranquilamente, tá? Depois de extrações, antisepsia, normalmente, né, também é a mesma coisa, né, de outras peles, eu vou extrair comedões, né, que é o que essa pele vai apresentar. Pode apresentar um outro milho, que já é acúmulo de queratina, não tem relação com a produção sebácea, né, mas se não é uma pele acneica, já não vai apresentar pápulas, pústulas, nada assim, tá? E aí eu tenho o processo de máscara, tá? Então, já lá, né, caminhando lá pro final do meu procedimento, eu tenho o uso de uma máscara, que normalmente, tá? A prioridade é que eu utilize uma máscara calmante, tá? Descongestionante, para minimizar aquele aspecto avermelhado, às vezes um pouco edemaciado, que algumas peles apresentam após as extrações. Tá? Então, até essa questão de sensibilidade, né, às vezes as pessoas confundem um pouco com a questão da vascularização. Então, às vezes nós encontramos peles que são peles oleosas, peles mais resistentes, mais espessas, mas muito vascularizadas. Então, com pequenos estímulos, elas se apresentam muito avermelhadas. E aí, às vezes, o profissional confunde com essa questão de ser sensível aos procedimentos, né? Então, de extração, de esfoliação, e muitas vezes ela não é só uma questão vascular mesmo, tá? Ela faz uma vasodilatação muito rápida e ela se apresenta avermelhada, mas também isso retorna, né, não leva muito tempo para que essa vascularização volte ao normal, tá? Então, inicialmente seria uma máscara calmante. Mas digamos que essa pele não ficou muito congestionada, não ficou muito avermelhada, não apresentou edema, eu posso já utilizar uma máscara com alguns princípios ativos que ajudam nesse efeito seborregulador, tá? Que nós podemos chamar assim sebostático, né? De controle da oleosidade. Ah, professora, mas a máscara vai ficar na pele? Tem máscaras que podem ficar na pele, tá? Então, se é uma máscara que tem princípios ativos e ela pode ficar na pele, né? O fabricante me informou isso, então eu posso deixar na pele. Vou retirar o excesso, deixar só uma camadinha mais fina. E vai permanecer na pele, tá? Normalmente as máscaras que podem ficar, elas não têm cores fortes, né? Normalmente elas são em veículo gel, para ficar transparentinho, tá? Um gel creme. E aí eu posso deixar. Mas mesmo que eu venha a retirar essa máscara, ela vai ficar ali de 15 a 20 minutos, né? Já é bem mais do que aquele sabonete lá no início, tá? E aí, depois disso, eu venho com a finalização. Esse momento que eu considero realmente interessante aplicar ativos, tá? Então, seja para qualquer tipo de pele, para qualquer tratamento, na limpeza de pele, esse passo de finalização é onde você vai aplicar aquele produto que pode permanecer na pele, tá?
Normalmente o veículo sérum é mais interessante porque ele se adapta, né, com todos os biotipos, e esse o paciente vai ficar com ele até o dia seguinte, tá? Porque depois do finalizador, que você não retira, você aplica o fotoprotetor, né, o filtro solar, e ela vai para casa. E nesse dia, tá, ela não precisa mais lavar o rosto. O que que acontece? Se o paciente fizer o procedimento de manhã, com certeza, né, quando ele for tomar banho, final da tarde, à noite, ele vai querer lavar o rosto. Mas aí ele já ficou algumas horas, né, com esse produto, pode lavar, não tem problema. Se fizer à tarde, meio da tarde, final da tarde, já nem tem necessidade. Ele fica ali com aquele ativo, né? Se é um paciente que fica acordado até muito tarde, muito em contato com a luz visível, apesar que a gente sabe até que a luz visível não é tão impactante assim, né, quanto o sol, mas ele pode reaplicar o filtro solar, tá? E aí ele vai lavar o rosto somente no dia seguinte. Então esse produto realmente fica na pele. Normalmente esses produtos, eles têm ativos nanoencapsulados, né? Então são ativos que é um cosmético que já tem uma facilidade de permeação, né? Então ele contém facilitadores de permeação, vai ficar mais tempo na pele, então esse sim é interessante que ele permaneça, tá? Que ele fique mais tempo, tá? E aí depois o fotoprotetor, que também tem que ser um fotoprotetor específico para pele oleosa. Tá? Eu não posso utilizar um filtro solar que deixe a pele oleosa, que deixe um residual oleoso, tá? Que é aquilo que você toca e sente que a pele está oleosa, tá? Então, esse fotoprotetor, ele tem que ser livre de óleo, né? Então, oil free. Não comedogênico, tá? Então, que não favorece, então, esse aumento do sebo e formação de comedões. Se eu, por exemplo, no meu procedimento da limpeza de pele, ali naquele momento eu não tenho um filtro solar que seja específico, né, um veículo que se adapte melhor para essa pele oleosa, eu vou utilizar o que eu tenho mesmo, tá? Não vai trazer tanto prejuízo porque é uma vez, né? Vamos falar já dessa frequência, né, da limpeza de pele. Então, uma vez que você aplicou, né? Mas ela vai ficar incomodada. E isso é uma coisa assim, que às vezes você não tem a oportunidade de explicar, e às vezes ela vai falar, ai, poxa, ela terminou minha limpeza de pele com um filtro solar tão oleoso, ficou me incomodando, minha pele estava tão limpinha, né? Então, assim, mas eu vou ter vários filtros solares para todos os biotipos. Tem um veículo que é uma loção fluida, tá? Alguns fabricantes trazem como fluid, né? Esses veículos, eles se adaptam bem para todos os biotipos, tá? Não deixa residual oleoso, não deixa a pele ressecada, porque às vezes, assim, você passa um creme, uma pele oleosa, ela vai ficar muito oleosa. Às vezes até o gel, se você passa na pele oleosa, não que vai deixar oleoso, mas ele às vezes fica aquele plastificado, né? Começa a transpirar, então incomoda também. Um gel creme vai ser ótimo para uma pele mista, uma pele normal, até uma pele seca, mas para uma pele oleosa às vezes não, tá? Então essas loções bem fluidas, o fato de ser loção, que é uma emulsão, ele tem ali um pouquinho de óleo, que não vai deixar a pele seca, né, tão ressentida, sem nada que deixe ela mais umectada. Mas também não tem uma grande quantidade de óleo que vai deixar essa pele oleosa, né, com excesso ali. E ele tem uma ótima espalhabilidade, então ele fica bem sequinho. Então esses que trazem também, né, toque seco, apesar de que às vezes a gente vê escrito lá toque seco, mas quando você experimenta, você vê que às vezes não é tão seco assim, principalmente marcas que não são marcas nacionais, né, marcas importadas. Então essa questão do veículo, né, do filtro solar é muito importante, tá? Então, essas características, né? Livre de óleo, toque seco, não comedogênico, tá? Para a fotoproteção dessas peles oleosas, tá? E aí, eu quero comentar ainda duas coisinhas, tá? Com relação à desidratação. Tá? Então, lembra que, né, lá no início, né, da nossa aula eu comentei sobre essa dificuldade que a pele oleosa tem, justamente por conta desse filme, nessa película protetora que é formada pela oleosidade, que inibe então a passagem de água, né, para o meio ambiente, então mantém a pele mais hidratada, tá? Mas eu comentei que existem situações, tá? Às vezes são disfunções, são patologias, mas muitas vezes por conta de uma conduta inadequada do paciente, essa pele vem apresentar um processo de desidratação, tá?
O principal deles que eu observo, a pessoa lava muitas vezes o rosto, tá? Não sei se vocês, né, já observaram isso. Às vezes quem tem a pele oleosa ou quem tem paciente da pele oleosa, né, tem algum familiar, essa é a primeira conduta, tá? Então, fica incomodado, vou lavar, né? Estou incomodado, vou lavar o rosto. E lava o rosto várias vezes, tá? O que pode acontecer a partir disso? O que nós chamamos de efeito rebote, né? Sempre que eu uso esse termo, né, efeito rebote, na verdade significa que eu vou ter uma resposta contrária àquilo que eu desejo, tá? Então, nesse caso da produção sebácea, da oleosidade, o que acontece? Eu preciso desse sebo, tá? Essa minha pele eudérmica, né, que nós classificamos lá no início, que é uma pele com uma produção equilibrada de sebo, ela não dispensa esse sebo. Eu preciso ter equilíbrio, mas eu preciso, tá? Ele que favorece, né, facilita essa hidratação da pele. Se eu começo a retirar utilizando sabonetes, né? Então, o sabonete que eu falei para vocês que é o melhor higienizante, por quê? Porque ele retira a oleosidade da superfície, e aí eu vou lá lavar e eu retiro novamente, e novamente, o que a minha pele vai, né? Como que ela vai responder? Muitas vezes aumentando a produção sebácea, com um objetivo, né? Uma intenção de normalizar o manto hidrolipídico, porque a pele está ficando desprotegida, a pele está ficando com uma quantidade inferior àquilo que seria, né, o adequado com relação ao sebo, tá? Então, eu estou removendo muito esse sebo da superfície. Então, eu estou fazendo, né, ali o paciente, né, que ele, né, às vezes é leigo na área, ele vai fazer com o objetivo de diminuir a oleosidade, só que ele vai conseguir o efeito contrário, tá? Para equilibrar, as glândulas sebáceas passam a produzir mais, tá? Então, esse é o efeito rebote. E uma outra situação é a desidratação. Muitas vezes ele não observa, tá? Mas eu posso estar favorecendo uma desidratação, um envelhecimento precoce. Por quê? Porque além de lavar várias vezes, né, eu utilizo sabonetes. E às vezes utilizo sabonetes com esfoliantes, sabonetes abrasivos, porque dá uma sensação, né, de mais limpeza. Sabonetes com pHs muito alcalinos. Muitas vezes, além do sabonete, o uso de soluções alcoólicas, né? Tônicos alcoólicos, tá? Ou às vezes até o extremo, né, de passar álcool na pele, porque realmente remove a oleosidade? Remove, tá? Só que desequilibra, desidrata e não trata, não exerce um efeito seborregulador, um efeito de controle de oleosidade, só remove da superfície, né, e às vezes um pouquinho ali do trajeto, né, do folículo. Mas é muito superficial, tá? E não vai controlar a produção sebácea, tá? Então, depois de realizar essa limpeza de pele, que eu vou fazer uma limpeza de pele já toda direcionada, né? A escolha dos meus produtos, a escolha do passo a passo vai ser direcionado para esse tipo de pele, eu vou entrar depois com um tratamento seborregulador, um tratamento para controlar a produção dessa oleosidade, tá? E não somente ficar retirando. E aí, essa pele precisa de hidratação, sim. E aí eu posso realizar também limpeza de pele para pele lipídica, já com hidratação. Ou posso realizar a limpeza de pele, depois 1 ou 2 sessões de hidratação, antes de iniciar o tratamento. Tá? Então, hidratação é uma coisa, oleosidade é outra coisa. E normalmente as pessoas têm, né, esse receio e têm os nossos pacientes, né, essa ideia de que a pele oleosa não pode utilizar hidratante, né? Então, muitas vezes, né, que você sugere o paciente, não, mas eu não posso utilizar hidratante porque a minha pele é muito oleosa, tá? Mas o que acontece? Ela associa hidratante com creme, que é o que a gente mais encontra. Então, na verdade, quando você vai indicar um cosmético para o seu paciente, você vai escolher o veículo, você vai escolher os princípios ativos, tá? Então, você pode colocar para ele um veículo sérum, tá? Um veículo que seja essa loção bem fluida, uma microemulsão, que não deixa oleosa, com princípios ativos hidratantes, né? Então, o ácido hialurônico, aloe vera. Então, o ativo é hidratante e o veículo não deixa oleoso, tá? Porque muitas vezes a gente ainda encontra o que é pior ainda, né? Um veículo que tem excesso de óleo, então essa pele vai ficar mais oleosa e que não tem nenhum princípio ativo hidratante, né? Isso também a gente encontra, né? Então, assim, eu tenho que ter o veículo adequado para essa pele e tenho que
incluir ali, ou se não for manipular, se for, né, indicar para o meu paciente comprar de uma determinada marca, ou que eu já tenha para entregar para ele, que contenha princípios ativos hidratantes, tá? Então, não confundir, né, essas questões de oleosidade com hidratação. E a pele oleosa desidrata sim, tá? Mais uma questão com relação a qual é o intervalo de tempo para a realização de uma limpeza de pele nessa pele lipídica, essa pele oleosa. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Saberiam me dizer? Tá? Eu normalmente indico que a pele oleosa realize limpezas de pele a cada 30 dias, tá? Então, uma por mês, regularmente, tá? Esse intervalo, né, e essa frequência, então, sempre, né, realizando nesses intervalos, não faltar, né, não perder o procedimento, isso também auxilia no controle da oleosidade. Juntamente com os cosméticos que você vai usar nessa sessão, juntamente com os cosméticos que você vai passar para ele utilizar em casa, né? Então, esse home care também é bem importante, as orientações são importantes, tá? Então, essa periodicidade da limpeza de pele ajuda também a controlar a oleosidade e controlar a quantidade de comedões. Então, cada vez mais essa limpeza vai se tornando mais fácil, mais confortável, porque eu não tenho mais muitos comedões, porque se eu tenho uma oleosidade controlada, mais equilibrada, eu tenho, né, um surgimento de menos comedões, tá? Então, depois disso, que, né, faz parte ali do meu procedimento da limpeza de pele, as orientações finais, né? Então, para que ele sinta a pele, né, de uma forma mais confortável, não fique incomodado, né, com essas alterações de seborréia e presença de comedões. Então, as orientações incluem, primeiro, essa questão da higienização, tá? Então, higienização com um sabonete adequado, um sabonete de pH fisiológico, tá? Se lembram que pH fisiológico da pele não é a mesma coisa que pH neutro, né? E que eu realize essas higienizações 2 vezes por dia, tá? De manhã e à noite. Ah, mas a minha pele fica muito oleosa, eu me incomodo muito. Então tá, então vamos colocar mais uma vez, no início da tarde, 3 vezes no máximo, tá? Vou utilizar uma solução tônica? Vou utilizar, mas vou utilizar uma solução aquosa ou no máximo uma hidroalcoólica, né? Não vou utilizar soluções alcoólicas, tá? E o filtro solar, tá? O filtro solar com veículo adequado, e eu posso colocar para ele, hoje nós sabemos, né, que os filtros solares eles já têm antioxidantes, antiglicantes, hidratantes, mas às vezes, né, se essa pele ela está, você já observa alguns sinais de desidratação, você já pode fazer um hidratante com antioxidante separadamente, tá? Para ela utilizar, pode ser pela manhã mesmo, né, junto com o filtro, e à noite eu posso até colocar um produtinho para ajudar mais nesse controle da oleosidade. E um efeito comedolítico, né, para minimizar a quantidade de comedões e facilitar as extrações na limpeza, como um gelzinho com ácido salicílico, por exemplo, né, para usar toda noite vai ser uma concentração bem baixinha. Então, as orientações com relação à higienização, o tipo de higienizante, o tipo de filtro, passar esse home care completo, pensando sempre no controle da oleosidade e em facilitar as extrações, manter essa pele bem hidratada. E aí lembrando que, tá, toda pele acneica é uma pele lipídica, é uma pele oleosa, tá? Às vezes eu encontro peles acneicas que estão desidratadas, né? Dependendo do procedimento, mas nem toda pele lipídica é acneica, tá? Então tudo isso que nós falamos aqui, todas essas particularidades, essas características, eu não estou envolvendo a pele com acne, tá? Até deixa eu comentar rapidinho aqui com vocês. Se eu não me engano foi em 2006, tá? Que eu li uma matéria, uma publicação falando sobre os tipos de pele, tá? Até usava esse termo, não dizia biotipos, né? Então, os tipos de pele que não eram somente esses que nós estamos acostumados, porque eu tinha uma associação de problemas e que me classificava em 16 tipos de pele, tá?
mas na verdade era uma associação do biotipo, que é da produção sebácea, com problemas, tá? Então, eu tinha lá 4 biotipos, considerando a pele mista, e 4 problemas: desidratação, envelhecimento, pele com mancha e pele com acne. Então, fazendo essa combinação, eu teria no final 16 tipos, tá? Mas é muito importante que a gente separe isso. Então, os biotipos, eles não são considerados uma disfunção, tá? Não são considerados uma patologia. É somente essa classificação, né? Esse certo desequilíbrio ou não da produção de sebo, tá? Já problemas, quando eu falo em uma pele com acne, com dermatite seborreica, com hipercromias, um melasma, fotoenvelhecimento, aí já são disfunções, já são patologias e o tratamento é diferente. Tá? Então, por mais que às vezes a gente encontre alguns cosméticos, né, principalmente cosméticos para o home care, como eu disse para vocês, que trazem lá, indicado para pele oleosa e acneica, a conduta profissional, tanto da limpeza de pele quanto da sessão de tratamento da pele lipídica, é diferente da pele acneica, tá? Só pra gente lembrar isso aqui. Agora que nós já temos aqui mais participantes, né? Eu gostaria de convidar novamente para que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube. Para quem está assistindo gravado já no canal, ativa as notificações, também não deixa de se inscrever, tá? Para poder estar assistindo aí mais conteúdos como esse.